Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Direito Agrário. E na edição anterior começamos a falar um pouquinho sobre cadastro ambiental rural, aquela obrigação legal de fazer a declaração das suas áreas de interesse ambiental, onde o produtor deve se informar para que até maio de 2016 consiga fazer o seu cadastro com sucesso. E lembrando que o que importa ao produtor também é saber que o cadastro ambiental rural vai servir e já serve como instrumento de mercado, seja para negociação entre pessoas particulares, seja junto a empresas como frigoríficos, bancos e usinas, onde muitas empresas já estão exigindo o cadastro ambiental rural para poder fazer as negociações. Até mesmo orienta-se para que um produtor, ao adquirir futuramente uma propriedade rural, esteja sim em posse do cadastro ambiental rural desta propriedade, para evitar que futuros passivos ambientais sejam atribuídos à sua responsabilidade. Enfim, lembrando que o CAR também nada mais é então do que um documento de identidade da propriedade rural. O CAR ele é um registro eletrônico obrigatório para todas as propriedades e posses, para todos os imóveis rurais, como já definiu o decreto 7830 e o artigo 29 do Código Florestal, uma lei de 2012. Então o CAR ele é um registro eletrônico de âmbito nacional. Ele é eletrônico, ele é feito aqui no estado do Mato Grosso do Sul, através do site do IMASU, e em outros estados através do Sistema Nacional. E a finalidade do CAR é integrar informações de interesse ambiental das propriedades rurais, as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, áreas de uso restrito. Mais uma informação importante é que o fim do prazo do CAR não significa que não será mais possível fazê-lo, mas as propriedades rurais, as que não estiverem cadastradas, vão ficar sujeitas a várias consequências da lei. E por isso, a gente sabe que é obrigatório, mas a iniciativa depende do produtor. É o mesmo exemplo do imposto de renda, um sistema declaratório, mas que depende da iniciativa de quem vai declarar. A gente dá um alerta também quanto à busca de profissionais e aparatos tecnológicos de confiabilidade para que sejam feitas as anotações do CAR. Porque além da responsabilidade pelas informações declaradas, também podem ocorrer futuras implicações ambientais e até mesmo criminais, sem se falar nas sobreposições de áreas. Então, a Resolução 11 da Secretaria do Meio Ambiente, inclusive, recomenda o bloqueio do cadastro ambiental rural quando ele for realizado sobre áreas impeditivas, a exemplo de outras já certificadas pelo INCRA, as áreas de reserva legal já cadastradas ou de terras indígenas. Então, muitos produtores eles se questionam sobre a necessidade de criar ou manter reservas legais em todos os imóveis. E a resposta está naquela data de corte do Código Florestal, que é 22 de julho de 2008, quando imóveis rurais que tinham na data até 4 módulos fiscais e que possuam remanescentes de vegetação nativa, em percentuais menores ao que está previsto no artigo 12, que fala sobre a reserva legal, será constituído como área consolidada, área com ocupação nativa existente antes dessa data de corte. Então, serão vedadas novas conversões para o uso alternativo do solo, ao exemplo do que fala o artigo 67 do Código Florestal. E nos demais casos, todo imóvel rural deve manter a área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. Isso sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente, as áreas de uso restrito, e observados aqueles percentuais mínimos com relação à área do imóvel, exceto os casos previstos no artigo 68 do Código Florestal. O não preenchimento do cadastro pode trazer prejuízo nas mais diversas áreas do direito, como por exemplo na área ambiental, tributária, financeira e penal. Na área ambiental pode acarretar multas e até mesmo a suspensão de multas cometidas até 22 de julho de 2008, o produtor vai ficar sem esse benefício.
a falta de licenciamentos para uso ou exploração de recursos naturais da propriedade, né, no que podemos ver a exemplo da aquicultura e outras atividades. Também pode haver a impossibilidade de deduzir da reserva legal, aquele percentual, as áreas de preservação permanente, aquele cálculo que é uma novidade do Código Florestal. Bom, e na esfera tributária, a falta do CAR pode ainda implicar no cálculo do ITR, porque no imposto territorial são abatidas as áreas de APP e de reserva legal, que vão passar a ser demonstradas, declaradas no CAR. Bom, e por fim, né, nos problemas criminais, que ainda são pouco passíveis de preocupação, mas a gente já deixa esse alerta, a Lei de Crimes Ambientais, que é de 1998, a Lei 9605, garante que aquele que deixar de cumprir uma obrigação legal, contratual na área ambiental, isso é considerado crime. Então eu trouxe hoje algumas informações sobre o cadastro ambiental rural e no próximo quadro a gente continua com um pouquinho mais de informação jurídica sobre o agronegócio, neste quadro Direito Agrário. Muito obrigado.